Olá, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal da Astra Educa. Hoje vamos estudar os conhecimentos específicos do cargo de análise de negócios de TI. A proposta deste estudo é te dar uma visão completa, mas prática, do que a banca cobra quando mistura processos, requisitos, produto, projetos, governança, dados, indicadores, experiência do usuário, negociação e até inteligência artificial. Eu vou explicar como se fosse uma aula falada, com foco em entendimento e aplicação, porque essa área não é decorar conceito, é saber usar conceito para resolver problema real de negócio com tecnologia. Começando por análise de negócios, pense assim: análise de negócios é a disciplina que identifica necessidades, define problemas e oportunidades, propõe soluções e garante que a entrega gere valor para o negócio e para o usuário. Em TI, isso significa conectar estratégia, processos e dados com requisitos, arquitetura de solução e experiência do usuário. O analista de negócios de TI é o profissional que traduz a dor do negócio em uma necessidade clara, traduz essa necessidade em requisitos, traduz requisitos em decisões de processo e produto e traduz o resultado em indicadores de valor. Em prova, a banca costuma cobrar essa visão de ponta a ponta e também cobra que análise de negócios não é só fazer documento. É facilitar decisão, reduzir ambiguidades e evitar retrabalho. Um erro clássico que a banca explora é confundir solução com necessidade. A necessidade é o que precisa mudar para atingir um objetivo. A solução pode ser sistema, mudança de processo, treinamento, automação, integração ou combinação de tudo. Analista bom não começa dizendo vamos fazer um sistema novo. Analista bom começa com diagnóstico. Qual é o problema, qual o impacto, quem é afetado, qual causa raiz e quais opções existem. Isso já conecta com gestão por processos e gestão funcional. Gestão funcional é o modelo tradicional em que a organização se estrutura por áreas, como cadastro, atendimento, arrecadação, tecnologia, jurídico. Cada área otimiza seu pedaço e responde por sua função. Gestão por processos olha o fluxo de ponta a ponta, atravessando áreas, e pergunta onde o valor é criado e onde o desperdício aparece. Em prova, a banca geralmente descreve um cenário de silos, em que cada área faz sua parte, mas o cidadão ou o cliente sofre com atraso, retrabalho e perda de informação. A resposta, quase sempre, é enxergar o processo ponta a ponta, definir responsabilidades, padronizar entradas e saídas e criar indicadores do fluxo, não só da área. O ciclo PDCA entra como método simples e muito cobrado para melhoria contínua. Planejar é definir objetivo, método, responsáveis e métricas. Executar é aplicar o plano em escala controlada. Checar é medir resultado e comparar com meta. Agir é padronizar o que funcionou ou corrigir o que não funcionou e reiniciar o ciclo. Em análise de negócios, PDCA aparece como disciplina de gestão. Não basta implantar, é preciso monitorar, aprender e ajustar. Se a banca disser que houve implantação, mas não há acompanhamento nem indicadores, isso aponta falha de governança do processo. Agora vamos para gerenciamento de processos de negócio, com base no BPM Book. Aqui a banca cobra conceitos, ciclo de vida de processo e capacidade de modelar e transformar. BPM é a disciplina de identificar, modelar, analisar, redesenhar, implementar, monitorar e melhorar processos de negócio. Você começa entendendo o processo atual, o famoso como é, depois desenha o processo futuro, o como deve ser, define regras, papéis, controles e indicadores, e só depois automatiza quando fizer sentido. A modelagem de processos é o modo de representar a realidade do trabalho. Ela serve para alinhar entendimento entre negócio e TI. Em prova, a modelagem aparece como ferramenta para reduzir ambiguidade, descobrir gargalos e padronizar. A análise de processos é o diagnóstico, onde há espera, retrabalho, falha de informação, excesso de aprovação, risco de fraude, baixa qualidade. O desenho de processos é o redesenho para atender metas, como reduzir tempo, reduzir custo, aumentar qualidade e conformidade. Gerenciamento de desempenho de processos é medir com indicadores e metas, como tempo de ciclo, produtividade, taxa de erro, retrabalho, satisfação do usuário e também indicadores de conformidade e risco.
Transformação de processos é quando você muda de forma mais profunda, muitas vezes com tecnologia, integração, automação e mudanças culturais. Tecnologias de BPM aparecem como ferramentas de modelagem, repositórios, automação, execução de regras, monitoramento e orquestração. A tipologia de processos é um ponto muito cobrado. Processos podem ser primários, que entregam valor direto ao cliente, como concessão de benefício ou atendimento. Podem ser de apoio, como TI, compras e RH, e podem ser de gestão, como planejamento e controle. Em prova, reconhecer essa tipologia ajuda a definir prioridade e indicador. Processo primário é medido por valor e qualidade percebida. Processo de apoio é medido por eficiência e nível de serviço. Processo de gestão é medido por capacidade de orientar e controlar. A hierarquia do processo também cai bastante. Macroprocesso é o grande conjunto de processos que entregam valor amplo. Processo é o fluxo principal com início e fim. Subprocesso é um recorte do processo que pode ser detalhado à parte. Atividades são etapas do fluxo, geralmente com responsável e regra. Tarefa é o nível mais operacional, uma ação específica. Em prova, a banca pode pedir para classificar um trecho, ou pode apresentar um desenho e perguntar onde está o nível certo para definir indicador e automação. Reengenharia de processos é mudança radical, não incremental. Ela aparece quando a organização precisa romper com o modelo antigo e redesenhar do zero, buscando ganhos fortes em tempo, custo e qualidade. A banca gosta de contrapor reengenharia à melhoria contínua. Melhoria contínua ajusta e refina. Reengenharia reconstrói. E as abordagens de melhoria incluem revisão de fluxo, eliminação de desperdícios, padronização, automação, gestão de filas, redução de handoffs e melhoria de qualidade de dados. Em questão, quando aparece processo lento por excesso de aprovações, uma abordagem típica é reduzir níveis, criar critérios e automatizar validações, com controles de risco bem definidos. A notação BPMN entra como linguagem padrão de modelagem e é muito cobrada. Você precisa entender que BPMN representa eventos, atividades, gatevais de decisão, fluxos de sequência, mensagens, POs e lanes para separar participantes e responsabilidades. A banca gosta de ver se você entende diferença entre fluxo de sequência e fluxo de mensagem, e se você sabe que Gateway representa decisão e paralelismo. Outra pegadinha clássica é confundir atividade com evento. Evento dispara, espera ou termina algo. Atividade é trabalho executado. E, em prova, também aparece a ideia de subprocesso colapsado e expandido, para detalhar sem poluir o diagrama. Ferramentas e tecnologias de BPM entram como suporte à governança e à automação. Você tem ferramentas de desenho e repositório, que guardam versões e padrões. Você tem automação de processos, que pode ser desde formulários e workflow até orquestração complexa. E você tem BPMS, que é a plataforma para modelar, executar, integrar, monitorar e melhorar processos. Em prova, um ponto importante é: automatizar processo ruim automatiza problema. Primeiro você redesenha e simplifica, depois automatiza. E a automação precisa vir com regras claras, trilha de auditoria, controle de exceções e indicadores. Gerenciamento de indicadores, metas e resultados é a parte que transforma melhoria em gestão. Indicador bom mede algo crítico para o objetivo. Meta é o patamar desejado. Resultado é o valor observado. Em análise de negócios, você precisa garantir que indicador tem definição, fórmula, fonte de dados, periodicidade, responsável e plano de ação quando estiver fora do esperado. A banca cobra muito a diferença entre indicador de esforço e indicador de resultado. Quantidade de treinamentos é esforço. Redução de erro após treinamento é resultado. Em processos, quantidade de atendimentos é esforço. Tempo médio e taxa de retrabalho indicam desempenho e qualidade. E quando a organização mede o que não importa, ela incentiva comportamento errado. Então a definição do indicador é parte estratégica. Agora vamos para a gestão ágil de projetos e gerenciamento de produtos, porque hoje a banca costuma cobrar a combinação processo, projeto e produto. Gestão ágil não é fazer rápido sem documentação. É trabalhar em ciclos curtos,
com priorização, entregas incrementais e feedback contínuo. Em projetos ágeis, o escopo é negociado ao longo do tempo com base em valor, mas tempo e capacidade do time são mais estáveis por iteração. O que você precisa dominar para a prova é a lógica de backlog, priorização, refinamento e critérios de pronto. E o papel do analista de negócios aqui é garantir entendimento do problema, detalhar necessidades em itens menores, apoiar priorização e manter rastreabilidade do valor entregue. Gerenciamento de produtos é visão de longo prazo. Produto é aquilo que continua evoluindo, não termina como projeto. Você tem visão de produto, estratégia, roadmap, backlog, métricas e aprendizado. O produto existe para gerar valor para o usuário e para a organização, e você mede valor por resultados, não por entregas. Em prova, a banca diferencia entregar funcionalidade de gerar valor. Funcionalidade sem adoção não é sucesso. O analista de negócios e o gestor de produto trabalham para garantir que necessidades reais sejam atendidas, com bom desenho de processo, dados e experiência. COBI 2019 entra como framework de governança e gestão de TI, e a banca cobra como ele organiza objetivos, processos e controles para alinhar-te ao negócio, controlar risco e garantir entrega de valor. O COBI reforça princípios como atender às necessidades das partes interessadas, cobrir a organização de ponta a ponta, ter uma estrutura integrada e separar governança de gestão. Em termos de prova, COBI aparece quando a questão fala de alinhamento estratégico, controle, auditoria, risco, conformidade e maturidade. ITIL V4 entra como boas práticas de gestão de serviços. A lógica é entregar valor por serviços, com foco em cocriação de valor, cadeia de valor do serviço, práticas de operação e melhoria contínua. Em prova, cai muito gestão de incidentes, problemas e mudanças, e também acordos de nível de serviço e catálogo de serviços. Para análise de negócios, isso importa porque muitos requisitos e processos dependem de serviços de TI, como integrações, disponibilidade, autenticação e suporte. E porque o próprio processo de mudança precisa ser controlado para não quebrar a operação. Agora, engenharia de software, levantamento, elicitação, análise e gerenciamento de requisitos. Aqui a banca quer que você conheça técnicas e saiba quando usar. Elicitação é descobrir requisitos, com entrevistas, workshops, observação, análise de documentos, protótipos e análise de dados. Entrevista funciona para aprofundar, mas pode trazer viés. Workshop ajuda a alinhamento e decisão rápida. Observação ajuda a descobrir o que as pessoas fazem de fato, não só o que dizem. Protótipo ajuda a reduzir ambiguidade e validar entendimento. Análise de documentos é essencial quando há norma, lei e procedimento. Em contextos públicos, isso é muito relevante. Análise de requisitos é transformar necessidade em requisito claro, completo e testável. E gerenciamento de requisitos é controlar mudanças, versões, priorização e rastreabilidade. A banca gosta de cobrar rastreabilidade. Requisito deve estar ligado a objetivo, processo e teste, para você saber impacto quando mudar algo. Ciclo de vida de sistemas e modelos entram como cascata, incremental, iterativo e ágil, e você precisa reconhecer que a escolha depende de risco, incerteza e contexto. Paradigma estruturado e paradigma orientado a objetos aparecem como técnicas de análise e projeto. Estruturado trabalha com processos, dados e fluxos, e O trabalha com classes, objetos, responsabilidades e interação. O ML aparece como linguagem de modelagem, com casos de uso, classes, sequência e atividades, e em prova a banca cobra entendimento do que cada diagrama representa. Desenho de arquitetura de soluções é o ponto onde a análise vira decisão técnica integrada. Arquitetura de solução considera processos, sistemas envolvidos, integrações, dados, segurança, escalabilidade, disponibilidade e operação. Em análise de negócios, você não precisa ser arquiteto de infraestrutura, mas precisa entender impactos. Se o processo exige tempo real, não dá para depender de integração por arquivo diário. Se o dado é sensível, precisa de controle de acesso e trilha de auditoria. Se o serviço é crítico, precisa de alta disponibilidade e plano de contingência.
A arquitetura também inclui desenho de apps, orquestração, mensageria, consistência e observabilidade em visão geral. UX, acessibilidade e usabilidade são cobradas porque requisito bom não é só funcionalidade, é experiência. Usabilidade é facilidade de aprender, eficiência, redução de erro e satisfação. Acessibilidade é garantir acesso a pessoas com deficiência, com leitura por leitor de tela, contraste, navegação por teclado, legendas e linguagem clara. Em prova, isso aparece em conformidade com boas práticas e no cuidado com inclusão em serviços públicos digitais. Histórias do usuário são uma forma ágil de expressar requisito do ponto de vista de quem usa. O mais importante é entender que história é convite à conversa, não especificação final. Ela descreve quem é o usuário, o que ele quer e por quê, e depois você define critérios de aceitação, que são as condições objetivas para considerar aquilo pronto. Em prova, critérios de aceitação são essenciais para teste e para reduzir interpretação. Storytelling com dados é uma habilidade muito cobrada em ambientes de gestão e BI. É a capacidade de transformar dados em narrativa de decisão. Qual contexto, qual pergunta, qual evidência, qual insight e qual recomendação. Não é enfeitar gráfico. É guiar entendimento com clareza, evitando distorção. Em banca, isso aparece quando pedem para escolher visualização adequada e interpretar indicador sem confundir correlação com causa. Prototipação é ferramenta para validar requisito e UX. Pode ser baixa fidelidade, como rascunho e wireframe, ou alta fidelidade, parecida com a interface final. O objetivo é reduzir retrabalho e testar entendimento com o usuário antes de construir. Design Thinking entra como abordagem centrada no usuário. Entender, definir problema, gerar ideias, prototipar e testar, com ciclos rápidos. Em prova, o valor do Design Thinking é reduzir risco de construir algo que ninguém usa. Análise de personas é construir perfis representativos de usuários, com objetivos, dores, contexto e restrições. Persona não é estereótipo inventado, é síntese baseada em pesquisa. Para serviços públicos e grandes plataformas, você tem perfis muito diversos. Cidadão com baixa conectividade, usuário avançado, operador interno, gestor, auditor. Persona ajuda a desenhar jornada e priorizar necessidades reais. MVP, mínimo produto viável, é entregar a menor versão que gera valor e permite aprendizado, com risco controlado. Não é produto incompleto jogado no usuário. MVP precisa ter o mínimo de qualidade, segurança e utilidade para testar hipótese. Em prova, a banca cobra que MVP reduz desperdício, mas exige métricas e feedback para evoluir. Técnicas de modelagem e mineração de dados entram quando a análise de negócios passa a usar dados para descobrir padrões, segmentar usuários e detectar problemas. Você pode usar clustering para agrupar perfis, classificação para prever comportamento, associação para identificar co-ocorrências e detecção de anomalia para identificar fraudes ou erros. A banca não exige matemática pesada, mas cobra entendimento do que cada técnica entrega e como isso apoia a decisão. Arquitetura de dados é outro bloco forte. Modelagem conceitual define entidades e relacionamentos no mundo de negócio. Modelagem lógica define tabelas e chaves, mantendo independência de SGBD. Modelagem física define tipos, índices, particionamento e performance no banco real. Abordagem relacional é a tradicional, com tabelas e integridade referencial. Abordagem não relacional, como em banco orientado a documentos, atende casos de flexibilidade e escala, mas exige cuidado com consistência e modelagem. Metadados são dados sobre dados, essenciais para catálogo, governança e entendimento. SQL e suas linguagens entram como definição de dados, manipulação e controle de acesso. Em prova, a banca costuma cobrar diferença entre criar estrutura, manipular dados e controlar permissões, e também cobra boas práticas de modelagem para reduzir redundância e anomalias. Análise de dados e informações também cai como base conceitual. Dado é registro bruto, informação é dado com contexto, conhecimento é interpretação estruturada e inteligência é capacidade de decidir e agir com base nesse conhecimento.
Business Intelligence é o conjunto de processos, técnicas e ferramentas para coletar, integrar, tratar e analisar dados, transformando em indicadores e painéis para decisão. Isso envolve mapeamento de fontes de dados, integração entre sistemas, qualidade e consistência. Dados estruturados são os tabulares, com campos definidos. Dados não estruturados são texto, documentos, áudio, imagem, logs. Em prova, a banca gosta de cobrar que BI depende de governança. Se a fonte é ruim, o painel é bonito e errado. OLAP entra como análise multidimensional, permitindo olhar dados por dimensões, como tempo, região, canal e produto, e realizar operações de detalhar e resumir, girar dimensões e filtrar. Data Warehouse é repositório orientado à análise, geralmente separado do ambiente transacional, com histórico e modelagem dimensional, como esquema estrela. Modelagem e otimização de bases multidimensionais envolvem definir grão da tabela fato, dimensões, hierarquias, agregações e performance. Dashboards interativos precisam ter indicadores bem definidos, filtros úteis e narrativa clara, evitando poluição visual. BI como suporte à decisão significa transformar painel em ação, meta, desvio, causa, plano. Negociação e comunicação aparecem porque análise de negócios é trabalho de alinhamento. Negociação é lidar com interesses diferentes e chegar em acordos viáveis. Conflito é natural, especialmente quando há restrição de prazo, orçamento e prioridade. Estilos de negociação variam entre competir, ceder, evitar, comprometer e colaborar, e em projetos de TI a colaboração costuma ser mais sustentável porque cria compromisso e solução melhor. Comunicação assertiva é dizer o necessário com clareza e respeito, sem agressividade e sem passividade, e isso é essencial para conduzir reuniões, tratar divergências e registrar decisões. Gestão comercial e relacionamento com cliente entra quando o analista atua em ambiente de serviços ou produtos internos com áreas demandantes. Você precisa gerir expectativa, definir escopo, prazos, prioridades e níveis de serviço. Gestão de contratos com clientes envolve formalização, execução, precificação e aferição. Formalização define objeto, entregas, critérios de aceitação, prazos e responsabilidades. Execução é acompanhar e registrar. Precificação é definir valor com base em custo, esforço, risco e valor, dependendo do modelo. Aferição é medir se foi entregue e se atingiu o resultado, usando indicadores e evidências. Em prova, a banca cobra que contrato sem critério claro gera conflito e judicialização. Por fim, conceitos de inteligência artificial e Big Data entram como leitura de tendência. Big Data é lidar com volume, variedade e velocidade de dados, exigindo arquitetura e governança. Inteligência artificial é a aplicação de modelos que aprendem padrões e apoiam automação e decisão. Em análise de negócios, a cobrança é entender onde inteligência artificial agrega valor, quais dados são necessários, quais riscos existem, como medir desempenho e como governar, especialmente em contexto de dados sensíveis. A banca costuma valorizar ética, transparência e proteção de dados, porque soluções inteligentes sem governança viram risco institucional. Para fechar esse aulão, guarda a linha lógica. Análise de negócios identifica necessidade e valor. Gestão por processos enxerga ponta a ponta. PDCA sustenta melhoria contínua. BPM e BPMN permitem modelar, analisar e transformar. BPMS automatiza com governança. Indicadores ligam processo a resultado, ágil e produto entregam valor incremental. COBI e ITIL dão governança e gestão de serviços. Engenharia de software dá requisitos, modelos e arquitetura. UX, personas, protótipo, design thinking e MVP reduzem risco e melhoram adoção. Dados, BI, OLAP e Data Warehouse sustentam decisão. Negociação e comunicação garantem alinhamento. Contratos formalizam e medem entrega. E inteligência artificial e Big Data entram como capacidade moderna, com ética e governança. Se você dominar essa amarração, você fica preparado para qualquer questão, porque a banca tende a misturar 2 ou 3 desses tópicos no mesmo enunciado.